Antes de os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra, um grupo de corajosos pilotos conhecidos como Tigres Voadores destruiu a supremacia da Força Aérea Imperial Japonesa. Esses soldados das alturas cortaram os céus do Oriente e ajudaram a impedir o avanço japonês rumo à China. Sua fama se espalhou e as histórias de seus feitos soam como ficção científica. Com a ajuda de computação gráfica de ponta, entre na cabine enquanto o poderoso P-40 Tomahawk enfrenta o Ki-27 Mate japonês. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva os combates aéreos. Combate aéreo, Tigres Voadores. 20 de janeiro de 1941. 10 bombardeiros bimotores Ki-21 Cele japoneses sobrevoam Kunming, ao sul da China. Ao se aproximar do alvo, os pilotos são surpreendidos por 4 pequenas aeronaves preparando um ataque. Os P-40 Tomahawks abrem fogo. Desprevenidos, os japoneses imediatamente descartam a bomba e se dirigem para casa a todo gás. Porém, mais 10 desses caças camuflados aparecem. As naves são algo diferente de tudo que já haviam encontrado, além de velozes e pilotadas com maestria. As asas ostentam os símbolos nacionais da Força Aérea Chinesa e o nariz traz a boca aberta de um tubarão feroz. Estes são os grandes tigres voadores no seu primeiro combate nos céus da Ásia. Disparando projéteis traçantes contra os bimotores, os caças dão rasantes e quase se espatifam contra os Celes, mas no último instante desviam para baixo deles. O bombardeiro explode em chamas e despenca de nariz em uma espiral mortal. Quatro das naves japonesas são destruídas. As outras 6 voltam muito avariadas para a base. That first combat on December 20th, 1941 represented a watershed in the history of military aviation in China. This was the first time that a thoroughly modern, professional Air Force staffed by Americans engaged the Japanese on the Asian mainland, and it was a stunning success. Os japoneses não sabem quem são os misteriosos aviadores. Mas os chineses sim. Quando contaram a vitória esmagadora, os jornais do país deram um nome a esses bravos pilotos. The Chinese paper had come up with the expression, "They're fighting like tigers, flying tigers." Os pilotos eram americanos voluntários servindo na Força Aérea Chinesa. Eles lutaram contra os japoneses graças a um notável aviador chamado Claire Lee Chennault. Oficial do Corpo Aéreo nos anos 30, Chennault ganhou reputação de autoridade em táticas de caça, de piloto destemido e líder competente. Aos 40 anos, ele era comandante de um esquadrão de caças e havia excursionado como piloto da primeira equipe militar de acrobacia. Defensor ferrenho de melhores condições e equipamentos de voo, Chennault incomodou muita gente no alto escalão do exército. Em 1937, ele foi obrigado a renunciar à patente e se aposentar. No dia seguinte, ele aceitou uma proposta dos chineses. In 1937, he was asked to go to China to do an evaluation of the Chinese Air Force. The Japanese had been carrying on their terror bombing campaign, and the little Chinese Air Force was being beaten and was eventually beaten badly. Em 1937, 2 anos antes da eclosão da Segunda Guerra, os japoneses expandiram sua ação até a Manchúria e os chineses sofreram profundamente.
Seus portos foram atacados e suas reservas naturais saqueadas para alimentar a máquina de guerra imperial. Cidades foram bombardeadas repetidas vezes em uma tática japonesa terrorista cujo lema era matar todos, saquear tudo e queimar tudo. A Força Aérea Chinesa e suas naves obsoletas não eram páreo para a moderna frota japonesa. Mas Claire Chennault tinha a solução. The Chinese Air Force had been decimated, and it was important to keep China in the war. And the only way they could keep China in the war, they needed an instant Air Force. And the only way you're going to get an instant Air Force is to recruit professionals like the Army, Navy, and Marine Corps. So Chennault came back to the States to make his case. Em 1941, os Estados Unidos ainda não estavam em guerra com o Japão. Para lutar contra os japoneses, o país teria que se unir à Força Aérea Chinesa. Agindo com a aprovação secreta do governo americano, Chennault espalhou que os chineses procuravam por pilotos e mecânicos qualificados. They were allowed to resign from the U.S. Armed Forces, turn around and sign a lucrative contract with the Chinese government. The pay was very good. The lowest pay for a pilot was $600 a month. That's for a wingman. Then you had $650 for a flight leader, and $750 for a squadron leader. So that was very attractive. Era quase 3 vezes mais que o salário médio de um aviador militar e a notícia se espalhou rapidamente. Não demorou para que a lista de interessados somasse 99 nomes. Também foram contratados cerca de 200 mecânicos de avião, armeiros, operadores de rádio, administradores e até um capelão. Em julho de 1941, os homens já estavam em Kidó, Burma, uma base aérea emprestada dos britânicos. A base ficava estrategicamente a 480 quilômetros de Lashio, a última parada da estrada de Burma, a principal rota de abastecimento da China. The single biggest reason for the Flying Tiger's existence was to defend the Burma Road. That road, which ran, as the name implies, from Burma into southern China, was the major supply route for sustaining Chinese military operations against the Japanese in that part of the world. Na base aérea de Kidó, eles receberam seu novo avião, o P-40, além de um nome oficial, Grupo de Voluntários Americanos, ou AVG. Chennault dividiu a unidade em 3 esquadrões de caça, cada um com seu próprio emblema, até que em 1941, os 3 grupos adotaram para o Tomahawk o desenho que logo ficaria famoso. A ameaçadora boca de um tubarão se tornaria sinônimo dos tigres voadores. We're looking at a publication that comes out of India, and it showed a lot of these Aussie airplanes, the P-40, just like we had. And it showed the shark's mouth on it, and it lends itself so well to that airplane that we adopted it. Em dezembro de 1941, os pilotos do AVG já treinavam com os P-40 havia meses, mas ainda era preciso testar sua habilidade. Pouco antes do Natal, eles tiveram a chance. No dia 20 de dezembro, eles interceptaram e destruíram 4 de 10 bombardeiros CL antes que atacassem Kunming, na China. 3 dias depois, eles frustraram outro ataque japonês, somando 11 vitórias e outras 5 prováveis. E no dia 25 de dezembro, abateram nada menos que 24 naves japonesas, um presente de Natal para o imperador Hirohito. Mas essas ações foram todas defensivas e impediram ataques de bombardeiros. Mas alguns dias depois do Ano Novo, os tigres voadores enfrentaram os japoneses. 3 de janeiro de 1942. É a primeira missão do piloto David Tex Hill com os tigres voadores.
Ele deixou a Marinha para ser voluntário e queria a ação. Tex e outros 3 pilotos americanos miram seus Tomahawks na direção da base aérea japonesa de Raheng, na Tailândia. A ação começa ao amanhecer e acaba com as naves inimigas no chão. Jack Newkirk, who was the squadron leader, and he had Bert Christman on his wing, and Jim Howard was leading the element, and I was on Jim's wing. Logo após o ataque, um dos P-40 comunica pelo rádio. Bert Christman had engine trouble, so he had to turn back. Crispin segue para a base. Os 3 P-40 restantes seguem em frente. Eles sobrevoam o alvo assim que o sol se levanta, giram para a esquerda a fim de se alinharem com o campo e partem para o mergulho. Os pilotos estão um atrás do outro, a cerca de 300 metros de distância. É a formação conhecida como cobrinha. They would bend it over, which means to put your airplane in a dive, and accelerate as they came down to strafe the aircraft on the ground. Os motores Ellison de 1.200 cavalos gritam no mergulho de 480 km por hora. Jim Howard varre a base aérea a balas com sua potente metralhadora. Tex Hill desce logo em seguida, preparando seu próprio ataque. Mas o mergulho é interrompido quando Tex vê um KI-27 Nate em incrível velocidade colado na cauda de Howard. É o primeiro combate de Tex que vê a vida de um companheiro em suas mãos. Crime imperdoável. He forced him to commit sexual acts. People were shocked by the murder. Mas todo contato deixa uma pista. We would take each of these fibers and compare it with fibers recovered from the crime scene. O crime perfeito só ocorre em sua imaginação. Tecnologia forense. Nesta segunda, às 23 horas. Somente por The History Channel. Nada pode prepará-lo para o que você irá presenciar. I've never told this story on TV before. He saw parts of wreckage of what were extraterrestrial craft. He saw bodies, and he also saw a living being. Conheça os fatos que se ocultam por trás da lenda do Hangar 18. Arquivos extraterrestres. Na próxima quarta, às 22 horas. Somente por The History Channel. Por que mudar tijolo por tijolo se você pode levar a casa toda para onde quiser? Chega ao The History Channel uma série que vence a força da gravidade. Mega Mudanças. Todos os sábados, às 22 horas. Somente por The History Channel. Os confrontos mais impressionantes ganham vida. E os sobreviventes serão os heróis. Todas as quintas, às 22 horas. Fogo Cruzado, uma nova série de armas, disparos e inimigos, onde nada importa mais do que sobreviver. Somente por The History Channel. Para poder falar, você precisa ter ouvido. Para poder acertar, você precisa ter tentado. Para poder liderar, você precisa ter obedecido. Quem dirige um Ford Fusion fez por merecer. Como assim? 12 problemas bucais? Peraí. Então eu vou ter que usar mais do que um creme dental? Aí meu dentista disse que só existe um creme dental que protege contra todos esses problemas. Colgate Total 12. É o creme dental que ele usa. Está clinicamente comprovado que Colgate Total 12 ajuda a combater 12 problemas bucais e protege por 12 horas. Agora eu só uso Colgate Total 12. 12 problemas bucais? Na minha boca não. Colgate Total 12. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. A nova Super Bonder é tão forte que dá pra colar um cara como eu no teto. Pode soltar, pessoal. É muito rápida e muito forte. Super Bonder. Encostou, colou mesmo.
Algo está acontecendo. A história muda para os detetives das profundezas. Agora eles têm novo dia e horário. Todas as sextas, às 21 horas. The History Channel apresenta os agentes mais audazes embaixo d'água. Os detetives das profundezas têm novos e impressionantes episódios. Todas as sextas, às 21 horas. Somente por The History Channel. Tudo está inquietamente tranquilo. Sob os arranha-céus. Sob o ruído das ruas. There are entire cities buried beneath our feet. Centenas de metros abaixo. Atravesse infinitas galerias. You got a lot of caves, you got a lot of bats. Uma série que descobre a cidade sob a cidade. This is very impressive. Cidades Ocultas. Este domingo, às 21 horas. Somente por The History Channel. Aqui descansam os que caíram em ação depois de disparados, cortados e explodidos por Lee Erwin. Tremendous, overwhelming feeling of power. E ainda sobra tempo para ele responder às suas perguntas sobre tecnologia do reino militar. Todas as quintas, às 23 horas, por The History Channel. 3 de janeiro de 1942. Os Tigres Voadores enfrentam os japoneses no ataque à base aérea de Hareng, na Tailândia. Jim Howard, líder do grupo de Tex Hill, é perseguido por um Nate japonês. Aqui está Howard. O Nate segue bem atrás. E Tex está aqui. Howard metralha a base aérea. E logo o Nate sai em sua caça. Tex se aproxima da traseira do Nate e o encaixa na mira. Our ammo was loaded with every fifth round was a tracer. So it looked like just a big hose, you know, going out there. So I just looking right through the windscreen and following those traces, and it blew up right in front of me. Tex passa por entre a bola de fogo. No outro lado da base aérea, Jim Howard, intacto, faz o alinhamento para atirar. É a primeira vitória de Tex, mas não há tempo para comemorar. Outro Nate vem de cima bem em sua direção. When I saw that other guy who was starting to make a pass on me, then I turned into him head on. É um momento de definição para Tex, em que ele mostraria claramente o poder do P-40 sobre o Nate japonês. O P-40 era fabricado pela companhia Curtiss em Buffalo, Nova York. Claire Chennault comprou 100 naves originalmente destinadas à Força Aérea Britânica. O austero P-40B atingia 610 km por hora e era armado com 2 metralhadoras calibre 50 montadas no nariz e 4 calibre 30 nas asas. Contava também com blindagem pesada ao redor da cabine para proteger o piloto. Seu oponente, o Nakajima Ki-27 Nate, entrou em serviço em 1936. Ele possuía motor radial resfriado a ar e trem de pouso fixo. Sua velocidade máxima era de 490 km por hora e era armado com uma metralhadora 12.7 e outras 7.7 mm montadas no nariz. O P-40 contava com melhor poder de fogo, mas era pesado e não manobrava como o Nate, que era mais leve. Essa diferença fundamental na filosofia de design era o centro da abordagem de Claire Chennault ao combate aéreo. And the type of attacks he typically set up was to come in at high altitude, make screaming diving attacks against Japanese formations, take the energy that they built up, zoom climb up to a high altitude again, and come back around.
he told his pilots, do not dogfight with the Japanese airplanes. Certain death. Diante da ameaça japonesa, Tex Hill aplica a tática. Ele sabe que para enfrentar um Nate, o combate direto não é a melhor escolha. A saída é abrir fogo de metralhadora contra o Nate. Tex Hill está aqui e o Nate aqui. Tex avança em direção ao Nate, coloca-o na mira e ataca de cima. I'm pulling into him, and of course I had the firepower on the head-on. Os caças estão perto de atingir 300 km por hora. O Nate dispara contra o avião de Tex, mas o sistema de blindagem cumpre sua função. Eventually, the lighter armored Nate couldn't take the punishment and ended up spiraling out of control. O Nate mergulha na floresta. É o fim do combate. I had no idea where Howard and Newkirk were. I just headed right home, get out of that area. De repente, Tex sente uma forte vibração. O avião chacoalha como ele nunca sentiu antes. The instruments are probably just almost shaking out of the panel itself, and he's probably wondering if he's even going to make it back to base. Ele chega à base aérea de Mingaladon, onde Howard e Newkirk já pousaram em segurança. Ele inspeciona o avião. He shot 33 holes in my airplane. Some of his bullets stuck in my prop, and it threw the prop out of balance, and I thought the engine was coming out of the airplane. A primeira missão ofensiva dos Tigres Voadores contra os japoneses é um sucesso. 4 caças inimigos destruídos no ar e 4 bombardeiros no chão. Os Tigres também ganhavam reputação. O grupo não tinha postos militares ou disciplina militar. Lutava e se divertia segundo suas próprias regras, e esse comportamento extrovertido alimentava sua fama. In Rangoon, they rode water buffalo down the street. They shot up the chandeliers in their favorite watering hole. They even had a pet leopard. Chenot preferia agir assim, permitindo que seus pilotos aliviassem a tensão das batalhas. Já no ar, ele exigia total disciplina. I think he was an excellent leader. If you did your job right, why, he would back you every time. Durante 6 meses de batalha, esses afortunados soldados abateram cerca de 130 naves japonesas, 11 delas na mira do P-40 Tomahawk de Tex Hill. Here's a ragtag mercenary organization of former Army, Navy, Air Force officers and enlisted men who took on the Japanese head-to-head, very close to Japanese home islands, and proved that the enemy, who appeared to be 10 feet tall, could be whittled down to size. Mas depois de Pearl Harbor, o país não precisava de uma tropa mercenária e a força do exército americano foi concentrada na guerra. Apesar do lendário recorde de combate, a decisão foi tomada para permitir que o contrato do grupo com o governo chinês expirasse em 4 de julho de 1942. Mas os Tigres Voadores viveriam para sempre. O exército criou a Força-Tarefa Aérea Chinesa para acompanhar a guerra nos céus do Extremo Oriente. A missão e os homens do AVG foram incorporados ao 23º Grupo de Caças. O grupo lutava sob as ordens do pitoresco comandante Joseph Vinegar Joe Stilwell. The transition from the AVG to the China Air Task Force was somewhat messy. The pilots were being coerced to stay in the China Air Task Force, and it left a lot of bitter feelings. Stilwell chamou o general Clayton Bissell para falar com o grupo. He could not have chosen a poorer man for the job. The Flying Tigers were gathered in an auditorium, and he basically laid it out. He said, "We want you to stay. If you don't want to stay, then you can go home, but we will have draft boards waiting for you at the gangplank in the United States, and you'll be drafted into the Army as privates in the infantry."
Os pilotos não gostaram da intimidação e ameaçaram ir embora em massa. Claire Chennault reassumiu seu posto e foi promovido a general. Sua missão era acabar com a desordem e preservar o espírito de luta que tornou os tigres voadores famosos. Tex Hill foi chamado à sala de Chennault. And Chennault said, I think Bissell poisoned him. I don't think many of them are planning to stay. If I lose you, Tex, I'm not sure what I'm going to do. And Tex immediately said, General, I'll stay as long as you need me. Chennault was obviously relieved and asked Tex to kind of talk to some of the guys and see if they would stay on, because these were the veterans. Por fim, 26 dos 90 pilotos do AVG e 57 dos 190 da equipe de chão estenderam seu contrato por mais 2 semanas, tempo suficiente para treinar os novos soldados. Tex e Chennault convenceram 5 tigres voadores a ficar mais tempo e fazer parte do novo comando. Em 29 de julho de 1942, os novos tigres voadores entraram em ação e os japoneses concentraram seus esforços em combatê-los. Noite após noite, seus bombardeiros atacaram a base de Engyang. Frustrado com os ataques, um talentoso piloto chamado John Ellison procurou por Tex Hill. I said to Tex, as the AVG tried to stop him at night. And if I remember correctly, he said, well, we made some attempts, but we were never very successful at it. So I said to Tex, well, if they come tomorrow, I'm going to be up there. Os bombardeiros voltaram e desta vez John Ellison e Tex Hill tinham um plano. Seria o primeiro confronto de Ellison e sob a lua cheia ele travaria um dos combates mais famosos da história dos tigres voadores. Depois, Fogo Cruzado, Big Red One. Mais tarde, Correio Militar. O México está cheio de segredos urbanos e Julio Bracho revelou muitos deles. Mas ainda falta descobrir as histórias de Puebla. Empecemos nuestra búsqueda aquí mismo, aquí, donde nació la ciudad de Puebla. Pero lo que pocos saben es que aquí en The History Channel van a poder disfrutar Historia Secreta Puebla. Nesta segunda, às 20. Queiroz, na esquerda, ponto. Pode contar. Viva o imenso poder mecânico em uma semana com as maiores máquinas do mundo em maravilhas modernas. Gigantescas, elas chegam ao alto. Rudes, nada as detém. Inteligentes e infalíveis. Poderosas, movem outras máquinas gigantescas. Potentes, geram energia incrível. Uma semana com as maiores máquinas do mundo em maravilhas modernas. Próxima semana, às 20 horas. Somente por The History Channel. Inundações, terremotos, vulcões, explosões, desmoronamentos são as maiores catástrofes da história. The History Channel traz para você uma nova e impressionante série. Mega Desastres. Seus olhos não vão acreditar. Mega Desastres. Tudo vai se mover. Somente por The History Channel. You really would start to think, if you were that way inclined, that we would curse. Drama losing an arm like that, I mean, it's inconceivable. The good, the bad, the ugly, everything went into making this record. From the day we started in '77, we wanted to be the biggest band in the world. For a little while, we were. Def Leppard e seu disco Hysteria, na próxima quarta, em novo horário, às 23 horas. Álbuns clássicos, como só no The History Channel você pode escutar. 29 de julho de 1942. A lua cheia brilha sob a base aérea de Engyang. Os tigres voadores entram em ação
e John Ellison fará sua estreia em combates. Ellison foi alertado de que a formação japonesa estava a caminho da base dos tigres voadores. A bordo de seu P-40, ele ganha os ares. John Ellison reminds me of no one as much as Jimmy Doolittle. They're both short in stature, very focused, precise types of aviation professionals, but when each of them climbed in the airplane, strapped in and started the engine, there was a personality change. Tex e Ellison elaboram um engenhoso esquema para detectar e investir contra a formação. Ataques anteriores mostravam que os japoneses bombardeavam a 4.500 metros de altitude. We didn't want them to get underneath us because at night you just can't see them, although you could see the flame from their exhaust. Ellison e o piloto veterano Ajax Baumler voariam em uma posição chamada contra a Lua. Sem radares ou aparelhos de navegação, a luz da Lua era a única ajuda na detecção do inimigo. Se os japoneses voassem na altitude de sempre, os pilotos veriam a silhueta das naves contra o luar. Se eles passassem por baixo de Ellison, Baumler os veria. E se passassem por baixo de Baumler, estariam muito baixo e seriam captados pela equipe de chão. Baumler está a 2.700 metros, enquanto Ellison está a 3.600. Em meio à escuridão, 6 Ki-21 japoneses se aproximam em duas formações de 3 naves cada. O bombardeiro Mitsubishi Ki-21, conhecido pelos aliados como Sally, era o carro-chefe da Força Aérea Japonesa na China. Com um poder de carga de 1 tonelada, o Sally possuía um alcance invejável, mas tal característica custava a proteção do piloto, pois a blindagem era leve. Um caça rasgava um Sally com tiros de metralhadora se pudesse chegar perto e conseguisse manejar bem as duas armas 7.7 milímetros, uma no nariz e outra na cauda da nave. Ellison recebe uma chamada do rádio. A equipe de chão ouve os motores do Sally sobrevoando a base aérea. Finally they were approaching our little airport at Hanyang from the north. Ellison e Baumler vasculham os céus na escuridão em busca de um brilho do escape dos bombardeiros. Ellison dá uma guinada e consegue ver um lampejo. 3 Sallys estão em cima dele. I was 3,000 feet below them. I immediately opened the throttle full power and started to climb, and I said, okay fellows, watch the fireworks. Ellison mira em uma das 3 naves, mas calcula mal a velocidade de aproximação. My airplane was climbing fast and also going much faster than the bombers, and I turned to follow them, and I was right in the middle of the formation. De repente, uma saraivada de tiros é disparada contra Ellison. They were shooting at me, and my radio went dead. They had hit my radio. This is before I'd fired a shot. And they put one round right through the seat and into my parachute. Mesmo com a nave alvejada, ele passa por entre a rajada de balas. É preciso agir com rapidez. Para se reposicionar atrás dos bombardeiros, ele dá uma guinada brusca para a esquerda e desce. Isso faz o avião deslizar lateralmente e diminuir a velocidade aérea. A tática funciona com perfeição. I probably wasn't 200 feet behind them, maybe even closer. And my first rounds are down the fuselage. And I know I must have killed everybody in the airplane. O ataque a curta distância destrói o bombardeiro. O Sally avariado começa a arfar, soltando combustível que se espalha na proteção da cabine de Ellison. Apesar do alvo abatido, ainda restam 2 deles. O ala direito da formação é o alvo mais próximo, mas o atirador traseiro está com Ellison na mira.
Ellison gira para a direita em direção a um dos bombardeiros enquanto enfrenta os tiros. The one that had been hitting me on the right, hitting me most, I just gave him a burst and he exploded. Com a vitória confirmada, resta apenas um CL em formação, o líder. Mas o P-40 de Ellison está bastante avariado e o ataque contra ele é intenso. I didn't realize how hard I'd been hit, but they'd actually knocked a 5-inch hole through the crankcase, and all the oil was draining out, which I didn't know that. Thanks to the P-40 and its ruggedness, it kept flying. Ellison desvia para a esquerda, aumenta a velocidade e coloca o CL na mira. As balas atingem a turbina esquerda. O CL se desfaz no ar, deixando um rastro de entulho. Lá se vai o terceiro bombardeiro. Mas as chamas crescem no nariz do avião de Ellison e é hora de voltar para a base ou tentar um pouso de emergência. When the airplane really started to burn, I kind of panicked, and I was going so fast I couldn't get into the airport, but fortunately the river was right out ahead of me, and I said, oh, well, I can make the river. O piloto e seu P-40 avariado pousam no rio Siang. I popped out of the airplane, swam over to a log raft. A Chinese young man ran out across the logs, pulled me up, and in my best Chinese I was shouting, I'm an American, I'm an American. 4 dos 6 bombardeiros japoneses enviados para destruir a base aérea foram abatidos. Mas estes foram apenas os primeiros de uma leva. Poucas horas depois, já à luz do dia, os japoneses enviam um grupo maior para eliminar o inimigo de uma vez por todas. E desta vez, eles contam com uma formação de escolta de caças mais potentes que o Nate. Os tigres voadores passarão por um teste como nenhum outro até então. Sob os arranha-céus, sob o ruído das ruas. There are entire cities buried beneath our feet. Centenas de metros abaixo, atravesse infinitas galerias. You got a lot of caves, you got a lot of bats. Uma série que descobre a cidade sob a cidade. This is very impressive. Cidades Ocultas, este domingo, às 21 horas, somente por The History Channel. The simple pleasures in life. Aprecie com moderação. Para poder falar, você precisa ter ouvido. Para poder acertar, você precisa ter tentado. Para poder liderar, você precisa ter obedecido. Quem dirige um Ford Fusion fez por merecer.
Eu não sabia que existiam 12 problemas bucais. Para mim era só cara e um mau hálito. Foi quando meu dentista disse que só existe um creme dental que protege contra todos esses problemas. O Colgate Total 12. O creme dental que ele usa. Está clinicamente comprovado que Colgate Total 12 ajuda a combater 12 problemas bucais e protege por 12 horas. Agora eu só uso Colgate Total 12. 12 problemas bucais? Na minha boca não. Colgate Total 12. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Nada pode prepará-lo para o que você irá presenciar. I've never told this story on TV before. He saw parts of wreckage of what were extraterrestrial craft. He saw bodies and he also saw a living being. Conheça os fatos que se ocultam por trás da lenda do Hangar 18, Arquivos Extraterrestres. Na próxima quarta, às 22 horas, somente por The History Channel. Algo está acontecendo. A história muda para os detetives das profundezas. Agora eles têm novo dia e horário. Todas as sextas, às 21 horas. The History Channel apresenta os agentes mais audazes embaixo d'água. Os detetives das profundezas têm novos e impressionantes episódios. Todas as sextas, às 21 horas. Somente por The History Channel. Tudo está inquietamente tranquilo. – 30 de julho de 1942, sudeste da China. O 75º Esquadrão dos Tigres Voadores parte para interceptar uma formação de naves inimigas enviadas para destruir a base aérea de Hengyang. Tex Hill é quem lidera 10 P-40 na missão. Tex sobe e encontra uma formação de 27 caças japoneses ávidos por destruição. And then here comes this big fighter sweep. Tex Hill está aqui. A formação inimiga bem aqui. O piloto deve subir mais para enfrentá-la. No melhor estilo Tigres Voadores, ele vai atacá-la de cima. Aqueles não eram os antigos Nates. Eram caças japoneses novos e mais avançados. O Nakajima Ki-43 Oscar foi o sucessor do Nate e entrou em serviço no Pacífico em 1941. A exemplo de todos os caças japoneses, ele privilegiava a performance. Movido a um motor de 1.150 cavalos e armado com duas metralhadoras 12.7 mm, ele voava mais rápido e alto que o Nate. E seus pilotos eram experientes soldados japoneses. O exército aéreo japonês foi desenvolvido ao longo dos anos 30 e os pilotos navais e do exército eram hábeis guerreiros do imperador. The Japanese military culture was extremely mission-oriented. It was said that every Japanese warrior owed the emperor his life. And if the mission called for sacrificing his life in advancing the cause of the emperor, who many Japanese literally considered a living god, that was not only required, it was also deemed a significant honor. Those guys were very well trained. I say, you know, the Japanese, anything that they did or set out to do, they just really excelled in it. Os Oscars avistam os P-40 e partem para cima. Tex aumenta a velocidade e lidera seu grupo para evitar o ataque japonês. Ele usará a mesma tática que tornou os Tigres Voadores famosos. Uma das naves japonesas se destaca das outras e fica frente a frente com Tex. This guy and I came head on doing about 250 or something like that. He's doing around 200. That's pretty fast. But you know, you get a fixation on something like that. Sometimes with a closing rate like that, well, you could very easily collide. Tex e o Oscar abrem fogo ao mesmo tempo. O
P-40 estremece com algumas balas, mas Tex ignora e continua se aproximando. Com 6 metralhadoras, Tex tem mais poder de fogo que as duas armas 12.7 mm do inimigo. The minute I hit him, he started smoking. He immediately began to trail a thin trail of smoke, and we knew he was hit, and probably fatally. Embora seja um caça avançado, a fragilidade do Oscar também está na blindagem leve. Segundos antes de colidir com o P-40, a nave explode e despenca. Tex Hill abateu mais 15 caças inimigos naquele dia. O ataque japonês falhou e a base aérea dos Tigres Voadores foi poupada. A tentativa inimiga foi frustrada pelas táticas bem elaboradas de Chennault: evitar o combate direto e fazer uso da velocidade, potência e armamento pesado superiores do P-40. As táticas que funcionaram contra o Nate foram igualmente eficazes contra o Oscar. A Força Aérea Chinesa parte para a ofensiva. Zonas militares e industriais japonesas do sudeste da Ásia viram alvos do inimigo. 12 de agosto de 1942. Bombardeiros B-24 protegidos pelos Tigres Voadores atacam o porto estratégico de Haiphong e destroem navios, bases aéreas e depósitos de suprimentos. Em outubro, os P-40 bombardeiam linhas e comboios de abastecimento em Burma. No dia 27 do mês seguinte, a Força Tarefa Aérea Chinesa ataca a cidade portuária de Canton, no delta do rio Pearl. Mas em 19 de março de 1943, a irreverente Força Tarefa Aérea Chinesa é substituída por uma nova organização, a 14ª Força Aérea. Claire Chennault assume o comando. So naturally, the newcomers, the new guys on the block, attached themselves to the Flying Tiger name. After all, the same Claire Chennault was their commanding officer as well. John Ellison lidera algumas das mais bem-sucedidas missões de toda a guerra, mas sua excursão pela Ásia está chegando ao fim. Ele seria logo enviado para o cenário de guerra europeu. Contudo, no seu último dia na China, ele participaria do combate aéreo mais angustiante de sua carreira. Julio Bracho está de volta para revelar as histórias secretas de uma nova cidade mexicana, Puebla. Descubriremos cómo impactó en las costumbres de la ciudad de Puebla una niña proveniente de la India. Desentrañaremos el origen de unas figuras grotescas que parecen bailar en la fachada de una peculiar casa. La ciudad nos está llamando. Nesta segunda, às 21 horas, História Secreta, Puebla, uma produção original como somente o The History Channel pode contar. Inundações, terremotos, vulcões, explosões, desmoronamentos são as maiores catástrofes da história. The History Channel traz para você uma nova e impressionante série, Mega Desastres. Seus olhos não vão acreditar. Mega Desastres, tudo vai se mover. Somente por The History Channel. O que ninguém consegue, eles movem. Mega Mudanças. Mais do que carga pesada. Chega uma série que vence a força da gravidade. Mega Mudanças. Todos os sábados, às 22 horas. Somente por The History Channel. You really would start to think, if you were that way inclined, that we would curse. Drama losing an arm like that, I mean, it's inconceivable. The good, the bad, the ugly, everything went into making this record. From the day we started in 77, we wanted to be the biggest band in the world. For a little while, we were. Def Leppard e seu disco Hysteria, na próxima quarta, em novo horário, às 23 horas. Alguns clássicos, como só no The History Channel você pode escutar.
31 de maio de 1943. É a última missão de John Ellison como tigre voador na China. Ele vai voar com um esquadrão de pilotos chineses. One Chinese squadron had just gotten brand new P-40s, and General Shaw asked me if I would go up and fly with them, and I said I'd be delighted to do that. Desde antes da chegada dos tigres à China, os americanos treinavam e aconselhavam os nacionalistas pilotos chineses. I had 7 Chinese pilots, and I should have had 2 American wingmen, but one of them couldn't get his airplane started. Ellison e os alas chineses escoltam os B-24 na missão de ataque à base japonesa de Yichang. Orgulhosos de fazer parte da história dos tigres voadores, os pilotos pintaram seus bombardeiros com a famosa boca de tubarão. Muitas nuvens cobrem os céus quando os P-40 e os B-24 chegam ao alvo de Yichang. Ellison avista uma brecha e desce para fazer o reconhecimento. Pelo rádio, ele avisa o restante que permaneça acima das nuvens. I said, let me go by myself. So I started, and I turned around, and I looked back, and I've got myself and my wingman, and then behind us are these 9 B-24s. And while we were having this conversation, all of a sudden it's just as if someone had taken a handful of pepper and thrown it up through these black spots were busting through the ceiling. 20 naves japonesas aparecem de repente, todos seguindo em direção aos B-24. Ellison está aqui e a formação inimiga em direção aos B-24 aqui. Ellison tem de encontrar um jeito de enfrentar os caças e desfazer a formação. É preciso agir depressa. Mais leves e ágeis, os caças se aproximam rapidamente dos B-24. Ellison puxa firme o manche e entra em uma curva ascendente para a direita. And I found myself climbing with all these Japanese fighters. Logo ele encontra um alvo fácil, um Oscar bem em frente a ele. The tracers hit his cockpit and he just rolled over and dove straight into the clouds. Um Oscar é abatido, mas 19 deles ainda estão em combate. Ele manobra por entre a formação inimiga e coloca outro Oscar na mira. I hit him and he did catch fire. So I knew I got that one. Ellison faz uma subida aberta e 3 Oscars atacam um B-24. Mas antes de atingir os vulneráveis bombardeiros, ele avista outra nave inimiga. Ele tem segundos para tomar uma decisão. Ellison está aqui e os bombardeiros aqui. O Oscar está na lateral, aqui. But I figured that I could just pull my airplane up almost into a stall, and then I might be able to divert these 3 from their attack on the bombers. Trata-se de uma manobra corajosa. Ellison sobe verticalmente em direção aos Oscars, liberando um rastro de fumaça na esperança de frustrar o ataque. Mas ele perderá a velocidade na subida e, caso pare no ar, será um alvo fácil para o inimigo na sua traseira. O piloto puxa o manche até o peito e perde velocidade. Ele aperta o gatilho e seu P-40 estremece na parada. O Oscar abre fogo. And the next thing I knew, I lost my rudder. This airplane coming up from below had hit the main hinge of our rudder, and it fell off. But instead of leaving the airplane, it was still connected by the cable, and it started a terrible vibration. With his rudder gone, Ellison can't really maneuver his aircraft. The only thing he can do is just keep it level and airborne. So he's now vulnerable to any other enemy aircraft out there that decides to take him out. O
P-40 vibra incontrolavelmente enquanto tenta se nivelar. O Oscar volta para a posição e mira o alvo fácil. A 60 metros de distância, o caça japonês dispara. Pedaços caem do caça de Ellison. O P-40 absorve os tiros, mas não consegue permanecer muito mais tempo no ar. And I said, well, if somebody doesn't help me soon, this is it. I'm gone. All of a sudden, I'm absolutely enveloped in a hail of tracers. Até que um caça chinês venha ao socorro de Ellison, ele está atrás do Oscar e atira sem parar. So it's tracers from 650s. And I'd seen them from one perspective, now I was seeing them from another and a fatal one. And I thought, he's going to kill us both. Mas é o P-40 chinês que abate o Oscar. A nave despenca em chamas. Com muita dificuldade, Ellison segue para a base a fim de avaliar o estado de sua nave. Os B-24 bombardeiam com sucesso as pistas japonesas de Yichang. 5 caças inimigos são abatidos contra apenas um P-40 chinês. John Ellison deixou os Tigres voadores em maio de 1943, mas voltou à Ásia poucos meses depois para auxiliar no primeiro comando aéreo com Philip Cochrane. O esquadrão deu apoio aéreo aos aliados em Burma e foi o pioneiro no uso de planadores em descida de longa distância atrás das linhas inimigas. Tex Hill ficou na China até novembro de 1944. Ele hoje é um triplo as por ter abatido 15 naves inimigas. Claire Chenot comandou a 14ª Força Aérea até 1945, ano em que se aposentou. Ele ainda ficou na Ásia depois da Segunda Guerra, onde auxiliou Chiang Kai-shek na guerra contra os comunistas no final dos anos 40. O 23º Grupo de Caça dos Tigres Voadores foi um dos mais bem-sucedidos da Segunda Guerra. De 1942 a 1945, eles abateram mais de 1000 naves japonesas, afundaram 184 navios mercantes inimigos, destruíram 817 pontes, 1.225 locomotivas e mataram cerca de 60.000 soldados japoneses. Seu estilo agressivo e habilidade ajudaram a manter o legado dos Tigres Voadores originais, cujos feitos se tornaram motivo de lenda. Com sua boca de tubarão, o P-40 desafiou as forças tirânicas com incrível ferocidade. Elevando o moral de milhões de americanos e chineses nos dias mais negros da Segunda Grande Guerra.